Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao Que Lê Ganha Mais. Esse é um vídeo um pouco diferente do que a gente tem costume de fazer aqui no canal. Esse vai ser um vlog de leitura. Aqui no YouTube a gente encontra vários canais que fazem esse tipo de conteúdo. E se você gosta, deixa aqui nos comentários para nós sabermos se esse também é um tipo de vídeo que vai ser interessante trazermos para o canal. Foi um pouquinho difícil fazer a escolha dessa leitura, porque tem alguns livros que eu quero ler muito, então eu não sabia se dava para trazer ou não, e eu vou dividir aqui com vocês dois dos próximos livros que eu quero ler, que é Bases para a Fé Cristã e Um Justo entre as Nações. O vlog vai ser baseado nesse livro aqui, Um Dia Sem Reclamar. A Ellen acabou de ler esse livro e disse que é um livro ótimo para a gente ler sempre que começar um ano, porque tem que fixar esse tipo de conteúdo. A reclamação é uma coisa muito chata, é uma coisa que estressa bastante. Eu sou uma pessoa reclamona, eu acho que eu já fui muito mais, hoje eu sou bem menos, mas eu ainda continuo reclamando. E acho que essa é uma ótima leitura para fazer nessa semana. O livro foi escrito por Davi Lago, que é o mestre em Teoria do Direito pela PUC Minas, pesquisador do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo. Ele também escreveu outros livros, e um deles tem resenha aqui no canal, que é Formigas, um ótimo livro também. E também foi escrito por Marcelo Galupo, doutor em Filosofia do Direito e professor da Faculdade Mineira de Direito da PUC de Minas Gerais, e também da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, os dois autores desses livros, Davi Lago e Marcelo Galupo. E esse livro ele é um livro fininho, ele tem 153 páginas, eu pretendo ler ele em uma semana, então se eu ler uma média aí de 20 páginas por dia, eu vou concluir essa leitura. A minha expectativa com esse livro é alta, a Ellen leu, fez poucos comentários comigo, então eu sei pouco da obra, eu sei a importância de não reclamar, eu não li muito dos stories que ela compartilhou no Instagram, do Que Lê Ganha Mais, então se você gosta de acompanhar as nossas leituras, nos siga lá no Instagram, que a gente sempre está compartilhando trechos do livro, algumas frases marcantes e sempre interagindo, então nos acompanhe lá no Instagram. Bom dia, compartilhar aqui com vocês um pouquinho da minha rotina de leitura. Tenho o costume de acordar por volta de 5 horas da manhã e eu só estou conseguindo gravar isso aqui porque a Ellen viajou, porque senão não ia ter jeito de fazer essa gravação, senão eu ia estar falando alto e tal, ia acordar ela. Então eu tenho esse costume de acordar por volta de 5 horas da manhã, daí dentro das minhas leituras eu costumo colocar 2 livros para ler na parte da manhã e fazer a minha meditação matinal. Então, esse ano eu estou lendo essa meditação aqui, Acima de Todo Nome, escrito por Ellen White. E no momento eu estou lendo 2 livros, Projeto Águia, da Julia Marotti, que conta a história de um grupo de adolescentes que estão ali no primeiro ano do colegial e estão participando de um projeto que se chama Projeto Águia, que o foco desse projeto é o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, e durante o percorrer da leitura desse livro a gente vai, assim como os estudantes, também nos conhecendo, porque ao final de cada capítulo tem um exercício para ser feito e se você fizer vai aprender muito mais sobre você. Estou achando muito interessante essa leitura. E um outro livro também que estou lendo é A Arte de Ser Leve, da Leila Ferreira. Então esse livro é um livro que já estava um bom tempo na minha estante, eu ainda não tinha pegado ele para ler, mas está sendo uma leitura bem leve. E esse livro são reflexões, trechos de entrevistas que ela fez focado nesse assunto, a arte de ser leve. Uma ótima leitura. E por conta do vlog, eu também vou ler agora pela manhã, Um Dia Sem Reclamar. Eu estou quase chegando aqui na metade,
Assim que eu terminar esse momento de leitura, eu venho aqui para contar para vocês o que eu estou achando desse livro até a metade, daí depois eu faço mais um comentário fechando o livro. Então fica aí, vamos ler um pouco mais. Um Dia Sem Reclamar, um daqueles livros assim que a leitura flui tão bem que dependendo da pessoa ela lê de capa a capa sem parar. A leitura é fluida e estou gostando bastante de ler esse livro. E para conseguir viver um dia sem reclamar, eu fui no dicionário entender o que significa a palavra reclamar. E segundo o dicionário, reclamar é opor-se por meio de palavras, queixar-se ou então exigir, pedir ou mandar de maneira veemente, reivindicar. Dentro do âmbito jurídico, reclamar é algo que as pessoas fazem para reivindicar seus direitos. Mas a reclamação no dia a dia demonstra que aquilo que está ocorrendo, aquela situação, aquele acontecimento, ele não está de acordo com aquilo que a gente acha que está certo. Então a gente acaba reclamando muito. E eu vejo que eu sou uma pessoa que acaba ainda reclamando de determinadas situações. Vejo que aquilo está ocorrendo, acho que não deveria ser assim, porque na minha cabeça aquilo funcionaria de alguma outra forma, e é aí que gera a reclamação. E o livro eu achei bem interessante porque ele já começa mostrando o seguinte: se há algo universalmente repudiado é a ingratidão. Ninguém gosta de pessoas ingratas. A ingratidão ela está totalmente relacionada com a reclamação. Se eu vejo algo que aparentemente não é de acordo com o que eu espero, de acordo com o que eu penso, faz com que eu me torne ingrato com aquele acontecimento, com aquela situação, e isso faz com que eu me torne um reclamão. Então a ingratidão ela anda com a reclamação. E eu tenho certeza que você também não gosta de ficar perto de alguém que só reclama. No capítulo 1, os autores abordam os males da ingratidão, as suas consequências e o porquê que isso é tão ruim. À medida que alguém se torna conhecido como ingrato, mais dificilmente poderá contar com o apoio e os favores dos outros. Por quê? Porque vai se afastando dos outros. Tanto ela se afasta das pessoas, como as próprias pessoas vão se afastar de quem é reclamão. Mas se existe a ingratidão, é porque existe a gratidão. E o capítulo 2 busca responder essa pergunta: o que é gratidão? E segundo o dicionário, gratidão é o reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio ou um favor. Agradecimento. Ou seja, aceitar aquilo que a pessoa fez, aceitar aquela situação sem reclamar, sem achar que aquilo está fora do seu padrão. É aceitar aquilo conforme é a situação. O agradecimento é a resposta adequada do ser humano quando recebe algo. E nesse capítulo os autores eles apresentam algumas histórias, algumas citações e a gente vai aprendendo a importância da gratidão, a importância do agradecimento na vida das outras pessoas e também é possível aplicar isso à nossa vida. Ser grato é reconhecer que aquilo que é importante para nós não depende apenas das nossas forças, ou melhor, depende principalmente ou exclusivamente de outra pessoa. Dependemos tanto uns dos outros que, se tirarmos os outros, deixamos de ser o que somos e talvez nem possamos existir. A gratidão é uma daquelas ligas que unem as pessoas. Então, se a gente é grato, nos unimos. Quanto mais ingratos somos, mais nos afastamos. O capítulo 3 responde à pergunta: por que ser grato? Os autores listam alguns motivos. Primeiro, estabelece a solidariedade. Segundo, embeleza as pessoas. E terceiro, é uma fonte de felicidade. Nessa parte, os autores apresentam 2 estudos realizados e como que a gratidão, como que o agradecimento, ele faz bem para as pessoas. Como que ele faz bem para a nossa saúde mental. Então vamos procurar cada vez mais sermos gratos com as pequenas coisas que acontecem no nosso dia a dia.
Ainda tem mais 2 capítulos para serem lidos, o 4 intitulado Por que é tão difícil ser grato? E o 5, Como ser grato? 7 exercícios de gratidão. Cheguei ao final da leitura desse livro, e que livro bom que é Um Dia Sem Reclamar. O capítulo 4 fala sobre a dificuldade de nós agradecermos. E os autores listam alguns motivos que levam a termos essa dificuldade. Agradecer pode parecer uma coisa fácil, mas para muitas pessoas isso é difícil. Tão difícil que a gente acaba não colocando em prática no nosso dia a dia. Muitas vezes eu vejo isso na minha própria vida. Depois que eu li o livro, eu vi que tem momentos que acontecem coisas que eu poderia ter muito bem agradecido e eu não fui uma pessoa tão grata. Então, reconhecer e entender através da leitura esses insights faz com que a gente tenha um pouco mais de consciência para colocar em prática na nossa vida o agradecimento. Os autores listam alguns obstáculos à gratidão, que são eles: a nossa tendência de superestimar as coisas, a nossa ânsia em reivindicar ao invés de agradecer, a nossa dificuldade de valorizar as pequenas coisas, a incapacidade de comemorar os pequenos dons da vida. Às vezes levamos a vida no automático e não paramos para olhar e refletir os pequenos momentos que temos na nossa vida. Tudo isso faz com que não sejamos pessoas gratas. Porém, como pessoas maduras, após conhecermos o que é obstáculo, por que não derrubar esses obstáculos na nossa vida e nos tornarmos pessoas mais gratas? Depois de entendermos, lermos e refletirmos sobre o poder da gratidão, o capítulo 5 apresenta 7 exercícios para colocarmos em prática na nossa vida, e o primeiro exercício é o título do livro, Um Dia Sem Reclamar. Então, para começarmos nesse processo de viver sem reclamar, um dia de cada vez é necessário. O segundo exercício é escrever um diário, mas nesse diário não é contar todas as coisas que aconteceu no dia, mas sim todas as coisas que você quer agradecer. Nesse diário só vai ter agradecimentos. E os autores desafiam para você não fazer agradecimentos genéricos. Agradeço pela vida, agradeço pelo dia bom. Não, seja específico no seu agradecimento. Terceiro, é escrever cartões de agradecimento, porque quando compartilhamos com outras pessoas coisas boas, isso faz bem para nós. Um quarto exercício é agradecer aos invisíveis. No nosso dia a dia, nós vemos muitas coisas organizadas, limpas e arrumadas, e não agradecemos as pessoas que são responsáveis por isso. Quantas vezes entramos em um prédio, tá tudo limpo, tudo organizadinho, e a gente não agradece aquelas pessoas que promoveram aquele ambiente limpo? Então, assim, agradecer a essas pessoas que muitas vezes são invisíveis na sociedade nos ajudará a sermos pessoas menos reclamonas. Quinto exercício, divida um dom. Todos nós temos um dom, e dividir as nossas habilidades com as pessoas próximas também promoverá dentro de nós sentimentos positivos que colaborarão com o nosso desenvolvimento e também o desenvolvimento de outras pessoas. Então, compartilhe o seu dom. Sexto exercício, celebre seu aniversário. A gente celebra muitas vezes os aniversários de outras pessoas, porém, não comemoramos e não celebramos o nosso próprio aniversário. Algumas pessoas tratam como aniversário como se fosse mais um dia ao redor do sol, porém, esse é o momento de você celebrar a sua vida e parar para refletir também as conquistas que você teve durante os últimos 365 dias ao redor do sol. Então pare, reflita, celebre o seu aniversário, assim como você também celebra as outras conquistas que você tem em sua vida. E por fim, ensine gratidão. Se você tem filhos, ensine os seus filhos a serem gratos. No seu círculo de amizade, ensine as pessoas a serem gratas. E a melhor forma de nós ensinarmos as pessoas é partindo da nossa própria atitude. Então, se você quer ensinar o seu filho a ser grato, seja grato. Se você quiser ensinar seus amigos, seus familiares próximos a serem gratos, seja grato. E no finalzinho do livro aqui tem um bônus que é
como agir com os ingratos. E por que os autores trazem esse capítulo? A ingratidão é mais comum do que a gratidão e é prudente contar com ela. Eles ilustram essa parte com aquele episódio no qual Jesus curou 10 leprosos e apenas um retornou para agradecer, ou seja, 10%. 90% daqueles leprosos foram ingratos. Talvez não seja essa proporção que nós temos no nosso dia a dia, mas a proporção de pessoas ingratas com certeza é maior do que as pessoas gratas. Por isso é tão importante lidarmos com as pessoas ingratas. Se somos odiados por aqueles que amamos, devemos amá-los e não odiá-los. Servi-los em suas necessidades e não os abandonar à sua própria sorte. Pois se perto deles é difícil corrigi-los, quem dirá longe? O nome disso é amor, o nome disso é graça, o nome disso é gratidão. Essa foi uma leitura muito agradável, tenho vontade de reler ele agora novamente com a Ellen e juntos discutirmos um pouco mais, porque eu quero viver uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, uma vida sem reclamações. E espero que você também queira isso. Obrigado por assistir até aqui. Espero que você tenha gostado desse vlog. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Nos vemos em um próximo vídeo e até mais.